Transitividade verbal. Aulas da professora Rosicler Nunes. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa ter complemento para ser entendido. Exemplo: amanheceu. Você entende que já é dia. Anoiteceu. Você entende que já é de noite. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Você entende que ele ressuscitou, que voltou a viver, e ele não precisa de um complemento. Ao terceiro dia é só mais uma informação, mas ele é um verbo completo. Eu entendo completamente, eu não faço nenhuma pergunta para ele. Meu sobrinho nasceu ontem. Podia ter nascido antes de ontem, não importa. O que importa é que ele nasceu. É essa a informação que o verbo nos dá. Verbo transitivo direto é um verbo que necessita de um complemento para ser entendido. Por exemplo, o cachorro roeu o osso. Se eu falar só o cachorro roeu o quê? O osso, a cadeira, a porta, o chinelo, ele roeu o osso. Verbo transitivo direto, objeto direto. O verbo é roeu, o objeto direto, osso. Verbo transitivo direto, mais ainda. A dica é, a gente pergunta pro verbo o quê? Os estudantes leram. Leram o quê? A apostila de inglês. Então, ele vai pedir um complemento, senão a gente não entende. Vai ler o quê? Minha avó faz. Mas faz o quê? O almoço todos os dias. A bicicleta atropelou. Quem atropela, atropela alguma coisa ou alguém. O garoto. A criança recortou. Recortou o quê? O desenho, a revista. Então, os verbos vão pedir um complemento. Quando não tem preposição, objeto direto. Esse a, esse o aqui é artigo. O menino, a menina. Os carros, o carro. Então, aí é artigo, não é preposição. Preposição é quando liga uma palavra a outra. Agora, o verbo transitivo indireto. O verbo necessita de um complemento com preposição para ser entendido. As perguntas serão, a dica tá aqui, ó. De que, para quem, em quem. Vocês vão entender agora, ó. As crianças necessitam. Seu tampo aqui, ó. As crianças necessitam. Mas necessitam de quê? Ó, de, aí é uma preposição, já não é artigo. De remédio, de saúde, né? Verbo transitivo indireto a gente chama de VTI. E o objeto indireto, OI. Mais um pouquinho de verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto precisa de preposições, objeto indireto. Eu pus aqui as principais preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e ao. O mundo precisa de quê? De amor. Aqui é a preposição. Eu acredito em quê? Em Deus, ó, preposição. Todos torcem. Torce contra a seleção argentina, é claro. Contra, preposição. Os alunos ingressaram aonde? Na faculdade. Esse na é a união de em mais a. Preposição em mais o artigo a. Aí fica na, certo? Verbo transitivo direto e indireto. Ele vai precisar de um complemento direto e um indireto com preposição. Vamos ver. Seu pai não emprestará o carro para você. Seu pai não emprestará o quê? O carro para quem? Para você. Então, objeto direto, aqui é um artigo, não é preposição. Aqui tem uma preposição, ó, unindo, né? Preposição une palavras. Então, seu pai não emprestará. Prestará, verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Objeto direto, OD, o carro. E objeto indireto, OI, para você.
Seu pai não emprestará o quê? O carro para quem? Para você. Preposição. Então, esse é um verbo transitivo direto e indireto. Mais alguns exemplos. Verbo transitivo direto e indireto. Cristina precisa devolver. Devolver o quê? O livro para quem? Para a professora. Objeto direto, aqui é artigo, hein? Os. Para a professora, aqui é preposição. Então, verbo transitivo direto e indireto. Tem um objeto direto e um objeto indireto. A atendente ofereceu. Ofereceu o quê? O cardápio. A quem? Para quem? Ao cliente. Então, é preposição aqui, mais o artigo, tá certo? Aqui é só artigo. A união da preposição mais o da preposição ao. A atendente ofereceu, verbo transitivo direto e indireto. O cardápio, OD, ao cliente, objeto indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Agora escreva se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. O intransitivo, ele é completinho, não precisa de complemento. Transitivo direto precisa de um complemento. Transitivo indireto precisa de um complemento com preposição. E o transitivo direto e indireto vai ter objeto direto e indireto. Vamos lá. Os noivos casaram-se em setembro deste ano. Os noivos casaram, dá para eu entender, tem um sentido completo. Eu vou dar um tempinho, né, para vocês pensarem. O noivo deu o buquê para a noiva, o noivo comprou as alianças, o noivo precisou de dinheiro emprestado. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pronto? Já deu? Vamos lá. Conferindo. Os noivos casaram-se em setembro desse ano. Se eu falo os noivos casaram-se, já deu para entender que eles se casaram. É um verbo completo. Em setembro deste ano é só uma informação a mais, mas o verbo não está pedindo nada. Então, verbo intransitivo, VI, casaram-se. O noivo deu o buquê para a noiva. O noivo deu o quê? O buquê. Para quem? Para a noiva. Então, aí tem um verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto, o buquê. Objeto indireto, para a noiva. Olha a preposição aqui. E aqui é artigo. O noivo comprou as alianças. Verbo, comprou o quê? As alianças. Então, ele tá pedindo objeto direto. As é artigo, não é preposição. Comprou, então, é verbo transitivo direto. As crianças, objeto direto, OD. O noivo precisou de dinheiro emprestado. Coitado dele. O noivo precisou de quê? Olha aí a preposição de. Verbo transitivo indireto, precisou. Objeto indireto, de dinheiro. OI, de dinheiro. Enfim,